Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Mirinha, boa noite, Verônica, boa noite, Verônica, boa noite, Mirinha. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando nesta noite abençoada de 24 de outubro deste ano de 2024, que já vai embora, gente. Semana que vem é dia 30 ou 31, esse mês tem 31 ainda, 31. Ainda bem. Ainda temos mais um encontro, o 195 vai ser ainda em outubro, mas está batendo asas e voando. Né? Vamos que vamos. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria muito grande. Prepara a sua água para fluidificar, considere o nosso encontro mais um culto do Evangelho no lar e vamos que vamos. Meninas, sejam bem-vindas. Quem é que começa? Mirinha ressuscitou aí, tá vendo aí? Não tinha vaga no céu, não tinha vaga no inferno, não tinha vaga no purgatório, mandaram de volta. Agora vocês vão ouvir a voz dela, como é que tá? Ela tá mais com o pé do lado de lá do que atrás de cá. Oi, gente. Bom dia. Quer dizer, tudo bem, gente? Gente, não é? Qual que é o número da mensagem, Verônica? 194. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Não, gente, não é isso, não. Não é qualquer... Eu nem sei o que eu ia falar. O Armando me perturba tanto. Ô, Mirinha, faz a leitura. Eu vou fazer minha mensagem, gente, porque eu vou falar. Eu tô bonita, não tô, gente? Tô achando eu linda no vídeo. Aqui, mas a gripe não quer me largar, Senhor. Entendeu, gente? Então tem dia que a voz tá ruim, o nariz tá ruim, mas eu tô firme e forte, varonil, como diz o hino do Brasil. Ó, até rimou. Vamos lá. Vamos ver o que o Pastorino vai falar pra gente no Minuto de Sabedoria. Prepara o lombo. Vamos lá. Eu adoro isso aqui, quer ver? Ó? O mal não merece comentários, pois só traz resultados desagradáveis. Gente, isso é fato. Fato. Qualquer palavra produz vibrações que atraem as vibrações semelhantes. Portanto, comentários sobre o mal atraem vibrações pesadas e nocivas. Fale apenas a respeito de coisas belas e boas. Comente o bem e as ações nobres, e permanecerá envolvido por uma onda de paz, de alegria e de bem-estar. Parece que o Pastorino era espírita, né, gente? Mas ele não era, não. Ele era simpatizante. Olha que coisa linda. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nos encontramos reunidos em seu nome para mais um momento de aprendizado através do nosso querido amigo Manuel Filomeno de Miranda e pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco. Que possamos ser envolvidos numa energia de equilíbrio e harmonia, pois iremos comentar acerca de fatos muito difíceis, desafiadores, mas que existem na nossa vida terrena. Que tenhamos compreensão, que tenhamos compaixão por esses irmãos que andam pela contramão da estrada, que possamos nos unir a essa equipe de benfeitores que frequentemente, que diariamente se aproxima de nós com o intuito de amparar, de inspirar, de intuir, de nos iluminar, para que possamos a cada dia nos tornarmos espíritos melhores, condizentes com o nome de discípulo do Cristo, buscando viver o seu evangelho de luz e de amor, rogando bênçãos para todo o nosso planeta Terra, que por ora enfrentam vários desafios neste momento de transição, e que possamos sempre não titubear diante da fé e da confiança de que estamos sendo orientados por Jesus o Cristo e que sabemos que tudo tem um propósito de ser. Envolva-nos, Jesus, na sua luz, no seu amor e na sua paz. Que assim seja. Boa noite a todos os amigos. Vamos nós para mais uma etapa aí deste livro tão profundo. Muito bem. Quer fazer uma sinopse aí
do capítulo anterior ou já entramos direto no capítulo? Posso fazer rapidinho, só para, né, a gente se localizar. O capítulo 4, que foi o anterior, nós vamos acompanhar de perto o sacerdote Mauro, que desperta muito aturdido depois de ter sido levado em desdobramento pelo sono para uma comunidade de perversão moral. O ambiente do quarto dele estava repleto de parasitas, o que exigiu da equipe espiritual uma limpeza para retirar aqueles espíritos dali. Logo em seguida, o sacerdote segue até o educandário, aonde ele leciona, com uma aparência debilitada por causa da noite mal dormida, vamos dizer assim, né? E lá ele encontra um menino de 8 anos que se aproxima dele carinhosamente, e nesse encontro desperta nele umas sensações que ele não está conseguindo dominar. Inclusive traz para ele a lembrança dos abusos sofridos pelo pai na infância, e ele pede para a criança depois procurá-lo na sua sala, e a criança se afasta. Os amigos espirituais aplicam um passe nele, ajudando ele a se reequilibrar um pouco. Ele já entra no educandário com uma aparência um pouco melhor daquela que quando ele chegou, e o grupo do Manuel Filomeno de Miranda, aproveitando que está ali no educandário, eles começam a observar casos de obsessões infantis que estão ocorrendo ali, onde o benfeitor explica por que esses processos acontecem, e logo depois esse grupo vai até a sala do professor, que é onde nós vamos começar o capítulo hoje para ver o que vai acontecer. Mirinha, você não estava no último encontro? Eu várias vezes senti bocejos, sensação de desconforto pelo que a gente estava lendo, e as vibrações se mexem com a gente. Só na leitura, imagina estar passando por uma situação dessa. Como dizem os antigos, é o ó do Borogodó. Não é fácil, não. É um ambiente muito delicado. Vamos lá, então. Capítulo 5º, 24 de outubro, encontro 194. Ao adentrarmos no recinto, deparamos-nos com uma cena dolorosamente chocante. A delicada criança que saudara o sacerdote havia algum tempo, poucas horas, encontrava-se sentada sobre os seus joelhos, enquanto, emocionado e aturdido, o inditoso sedutor acariciava-a, falando-lhe palavras iníquas que não eram alcançadas pela mente infantil. Eu atendo, abrindo um parênteses, várias pessoas, tanto no atendimento fraterno da FEAC, quanto na área do consultório, que passaram por essa situação de abuso sexual. Seja abuso sexual de afeto, de beijo, seja o que for, até consequências mais sérias. E a situação de desconforto é muito grande. Até para tocar no assunto, só tocam no assunto depois de várias consultas. Eu trabalho com terapia breve com PNL, programação neurolinguística. Pelo andar da carruagem, a gente já desenvolveu um termômetro de pele, dá para perceber que tem algo mais além daquilo que a pessoa está falando. Mas para quem passou, falar sobre o assunto revira as entranhas da alma. Revendo-se, de alguma forma, sendo seduzido pelo próprio pai enfermo, ele está lembrando lá de trás, começou a sentir-se estimulado e a perder o controle. A mente em desalinho disparava ondas de energia mórbida, que logo atraíram aquele espírito desencarnado da véspera que o conduzia, que o manipulava, que se lhe acercou truculento, quer dizer, forte, quem manda aqui sou eu que sou dono do pedaço, acoplando-se ao chakra coronário e imantando-se ao paciente a partir do hipotálamo. Nós temos o cérebro reptiliano, por cima do cérebro reptiliano nós temos o hipotálamo, por cima do hipotálamo nós temos o neocórtex, hemisfério cerebral direito e esquerdo. Isso é resultado da evolução. No hipotálamo é que estão as emoções. A primeira emoção do ser humano é medo, depois vem a ira, e vai por aí afora.
E olha só, então ele fez a conexão. O interruptor e a tomada foram ligados. E aí, nessa ligação, o encarnado age sob o comando dele. O médium na reunião mediúnica, ligado psicofonicamente, porque o médium já passou por um treinamento. O espírito às vezes não levanta a mão do médium, bate na mesa um pouco mais forte do que o normal, gesticula, aponta, chega para frente, chega para trás, engasga. Isso porque o médium está dando passividade, mas é uma passividade consciente. Ele sabe o que ele está falando. Se o médium não tem o costume de falar palavrão, pornografia, se o espírito pensar palavrões ou pornografia e julgar na área da fala, o filtro moral do médium segura. Quando você vai coar café, vamos aqui para nossa Minas Gerais com coador de pano, ou de melita, seja do que for, de papel, mas vamos para o coador de pano. Você põe o pó no coador, aí você pega e despeja água quente por cima. O que acontece? A água passa pelo pó de café e sai uma tintura escura lá embaixo. A água era incolor. Sim. A Verônica gosta de café daquele do Armando Falcone pai. Se colocasse uma pena, dava para escrever, de tão forte. O pai era assim. A Mirinha gosta de café, água de batata, que a gente fala. Vai sair uma cor mais forte ou mais clara, dependendo da quantidade de pó que você colocar. Mas o pó não passa. Vai sair só a tintura. O café que a gente bebe é uma tintura, um extrato do pó moído, que se fosse o grão inteiro, a tinta não sai. Então, o que acontece? No caso do Padre Mauro, ele é um médium. Ele abriu o caminho para que o espírito atuasse através dele. Muito bem. Só que ele não tem filtro. Ele não tem filtro. Ele não tem controle. O espírito pensa e ele fala. O espírito deseja e ele faz. Essa é a diferença. A pessoa chega no centro, a irmã da Mirinha chega no centro lá, a Márcia chegou no centro. Falcone, trouxe a minha irmã. Olha, ela está vendo o espírito, está conversando com o espírito, não sei o quê. Vamos levar a Márcia para a reunião mediúnica. Leva a Márcia para a reunião mediúnica. Ela não passou pela autoescola. Não é porque a Márcia tem dinheiro para comprar um carro que nós vamos deixar ela dirigir. Ela não passou pela autoescola, ela não domina o veículo. Ela não domina o veículo. Vai dar acidente. Vai dar acidente. Quem não acredita na força da disciplina, desça a ladeira no carro sem freio. Então, o que acontece? Aí não tem filtro. O espírito pensa, o que o espírito pensa, o padre faz. Então, o que nós temos que fazer com a Márcia? Levar ela para um grupo de estudos, começar a frequentar a reunião pública, fazer o culto do Evangelho no lar, leitura, e isso vai colocando filtro na Márcia. Na hora que ela chegar na reunião mediúnica, ela já está com esses filtros ativados. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. A droga, o que faz? A droga abre os poros da mente, do perispírito. O cara quer dinheiro para poder usar a droga. Não consegue. Já entra no estado da droga. E o que acontece? Ele mata a mãe. Depois ele não lembra de nada. Quando passa o transe, a overdose e tudo mais, e falam com ele, você matou sua mãe. Eu matei minha mãe? Ele tem consciência que não matou. Ele estava subjugado a um ponto tal que o espírito que comandava 99,99% das suas ações. Então, o espírito ligou no chakra coronário, comandou o sistema nervoso central e o periférico. Dominou. Quem manda aqui sou eu, Robocop. O espetáculo tinha características truanescas, escandalosas. E a sala, com as cortinas cerradas, quer dizer, fechadas, num ambiente de semi-obscuridade, facilitava a ocorrência absurda.
E a criança estava ali sem noção da gravidade daquele ato, ela estava ali inocente, seduzida, sorria porque estava achando que era apenas uma manifestação de carinho, aquelas carícias, e ele estava teleguiado pelo obsessor, que estava se comprazendo com aquele intercâmbio, que facultava o quê? As paixões mais primitivas. E lentamente, o bafio pestilencial de ambos passou a envolver o menino. Olha que coisa interessante, né? Porque o menino estava ali numa inocência, mas o clima acaba envolvendo aquele inocente ali que podia entrar naquele magnetismo daquela situação, que não estava suspeitando da trama, do que iria acontecer. Quando entra na sala a mãe desencarnada do padre, em lágrimas, e que naquele momento ela pede ao benfeitor Anacleto que venha interferir antes que o filho execute mais um crime. E o Anacleto, compreendendo a gravidade daquele momento, dando conta de uma terapia necessária de emergência, que os resultados fossem capazes até mesmo de frear que ele continuasse com aquele processo, saiu daquele recinto e trouxe telementalizada, ou seja, guiada, sobre uma ação, né, de telepatia, vamos dizer assim, a diretora do estabelecimento, que passava por ali, por aquele corredor naquela sala. E ela estranhou o silêncio na sala do professor, a porta fechada, e aí ela pede uma chave mestra, uma auxiliar. E quando ela abre a sala, ela vê a cena minutos, ou melhor, segundos antes da prática do atentado ao pudor. Ela foi tomada de espanto, gritou pedindo que ele parasse, e ele, têmulo, começou a apresentar desculpas para aquele ato vergonhoso. O obsessor tentou agredir a diretora, mas o Anacleto captou o pensamento e conseguiu dominar. Ela libera a criança das garras do padre e fala com muita severidade para ele: o assunto será tratado conforme convém em momento próprio. O senhor retire-se da escola, por favor, imediatamente. Estava pensando aqui, Armando, quando você falou que no programa passado você teve reviravoltas, inclusive físicas. E aí a gente que é espírita, a gente acaba, às vezes, utilizando pouco no nosso raciocínio, a gente acaba pensando, porque a pessoa tem sintonia com esse assunto. Né? Não, gente, vou falar uma coisa para vocês. É um livro que a gente falou, quando a gente ia começar esse livro, bastante denso, um dos livros mais densos do Filomeno. O Filomeno tem 17 livros, 18 livros, e este é o livro mais denso do Filomeno. É um livro que atordoa a gente quando a gente estuda, porque a gente tem sim um pouco de sintonia, seja em alguma coisa que ele cita aqui, mas porque o assunto aqui que trata aqui, ainda que se diz de crianças e de uma criatura extremamente enferma, o Padre Mauro é de uma enfermidade que ele mesmo está vendo que o que está acontecendo com ele é uma coisa que às vezes ele nem tem controle, né? Então, não é por si. Às vezes, não, ele não tem controle. Ele não tem controle, né? Assim, no caso, tem alguns momentos que ele poderia ter, mas ele não está tendo. A conversa que a mãe dele e que o Anacleto vai ter com ele neste capítulo é exatamente para que ele tenha. Ele deveria ter controle, mas ele não está conseguindo ainda, né? Então, é para a gente pensar, porque a gente vai estudando aqui e a gente pouco reflete sobre a gente. É para a gente pensar em que momento que isso mexe comigo realmente, porque eu tenho, sim, sintonia com este assunto, ou qualquer coisa parecida com isso, ou em que momento que isso daí me faz mal, porque é um assunto que realmente faz mal. Mas, assim, isso tem que ficar aqui, ainda que seja aqui no culto do Evangelho no Lar, como a gente fala na reunião mediúnica. Isso tem que ficar a quem pertence. O mal que isso mexe conosco, lembra que eu falei com vocês? Isso mexe com a nossa pior parte? O mal que isso mexe com a gente tem que ficar com o mal, não é com a mirinha, não. A mirinha é bem, a mirinha é luz. Então, a gente tem que pensar muito nisso, viu, gente?
Tem pessoas dizendo, amiga, eu não estou conseguindo continuar a assistir, o que, que eu faço? Assista. Assista, persista, porque a gente vence pela perseverança. A gente vence por enfrentamentos, que é o que o Mauro precisa fazer aqui agora. Vai acontecer isso nesse capítulo, enfrentamento, tá? Principalmente Então, a solução, né, Mirinha? Se essa equipe está amparando e ajudando, é bom da gente ter essa noção dessa benevolência divina, dessa misericórdia divina, que mesmo nos aspectos mais trágicos, vamos dizer assim, tem sempre uma equipe do bem ajudando para tirar aquela criatura daquela situação. Então, por esse motivo, né, já é um impulsionamento para a gente continuar estudando. e, na verdade, essa equipe que está ajudando o Mauro, tem uma equipe ajudando a gente. Então, gente, estou falando sobre a gente, eu não estou falando nem sobre o Mauro, estou dizendo sobre a gente. Nós temos ajuda e amparo. Se a gente não está inserido nesse contexto hoje, já tivemos ontem ou algo parecido, nós temos uma equipe espiritual nos ajudando, com toda certeza absoluta, viu? Então, com voz trêmula, o Mauro procurou justificar a situação, o que ele estava fazendo, que não havia nada ali, que era um mal entendido em geral. A frase é essa, é um mal entendido, né? Não é isso, a gente é amigo, a gente é afim, eu gosto dele como uma criança, né? E ele não estava vendo motivo para que aquela diretora fizesse aquele escândalo todo. E aí a senhora, visivelmente perturbada, ela segurou a criança no braço com energia, imagina também a posição dela. Na PNL a gente aprende uma parte que é a desassociação. Nós precisamos fazer isso na nossa vida. A gente tem que sair dos nossos papéis e entrar no papel do outro, para a gente perceber o que aquela criatura está sentindo. Eu imagino que essa diretora ficou extremamente nervosa vendo aquela situação, pode ter tido até um descontrole, assim, né, de braveza, de energia mais do que o ponto, porque aquilo assustou ela muito, né? Ela ficou pálida, e aí ela teve uma atitude de advertência, mandando ele sair daquele local. E aí a providência radical, operada pelo mentor, foi a única maneira de deter a onda de crueldades que o sacerdote vinha praticando. Percebam como que a ajuda espiritual, como a Verônica disse, acontece ainda que você não acredite, ainda que você diga que não, ainda que acontece, né? Que foi o acaso. Ainda que ache que foi o acaso. Não, e assim, você fala, nossa, coincidentemente ela passou aqui. Não tem nada de coincidência, tem dos amigos espirituais atuando em favor, não da criança, porque a criança está inserida nesse contexto, não do Mauro, não é isso não, em favor do bem. Do bem-estar geral. Do bem-estar geral, né? Então, a gente pensar, gente, muito, esse capítulo está me fazendo pensar muito como que o mundo espiritual atua em nosso favor. Ele atua. Olha onde o pensamento foi. Quando o pai do Gesiel pôs fogo na casa, no pasto lá da propriedade do intendente romano, aquilo virou a vida deles do lado do avesso. Aquilo virou a vida deles do lado do avesso. Ele, num momento de raiva, põe fogo na propriedade do outro. Mudou o eixo de tudo. Gesiel poderia ter chegado, eles poderiam ter mudado de cidade naturalmente, sem passar pelo sofrimento. A história poderia ser outra. Então, quando a cabeça não pensa, o corpo padece, dizia minha avó. Exatamente. A vovó falava isso. Então, a gente comete essas atitudes que o Armando está falando aqui de Gesiel, viu, gente? E eu me vejo fazendo isso depois que passa, que eu consigo pensar, raciocinar sobre aquilo. Eu falo, gente, se eu não tivesse feito aquilo. Foi um segundo que eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito. Agora não tem mais como voltar. Eu amargo um processo negativo por um tempo. Porque uma atitude do Gesiel em pensar. Então, ele estava muito envergonhado, o Mauro, ele se afastou, estava cambaleante, sem forças,
para se defender, né, devido àquela conduta cruel que ele estava tendo. Vamos continuar. Mamma mia. Como pudestes, filho amado, utilizar as tuas forças mentais? Não, nem não, Falcone. Não, nem não. Nem não. Logo Se afastou. Eita, danado. Se avançou. Logo se afastou do sandário, saiu quase a correr, como se desejasse fugir de si mesmo. Eu já estou saltando um pedaço para poder terminar. Convidado pelo mentor, acompanhamos o Mauro a fim de que fosse evitado outro tipo de crime, que seria o suicídio, já que o indigitado espírito obsessor induzia-o à fuga da realidade, cuja trama o subjugaria por tempo indeterminado na sua região espiritual de obscenidades inimagináveis. Ele foi pego no flagrante. Qual a primeira coisa que faz? Como é que eu fujo dessa situação? Tá, me mata. Enquanto isso, Anacleto solicitou mentalmente a cooperação de outro amigo espiritual e logo se apresentou o irmão Dilermando, que foi encaminhado para inspirar a diretora antes que a mesma assumisse uma conduta não conveniente para o momento, envolvendo a criança, seus pais, a escola, em um escândalo perfeitamente dispensável. Olha que equipe que é essa que o Filomeno está trabalhando com ela. O que o benfeitor fez? O Anacleto tinha alguém com mais facilidade de entrar na mente, no campo vibracional da diretora. Não, eu sou o cara, eu sou o chefe aqui, eu sou o bom, eu vou lá resolver isso. Não. Não. De jeito nenhum. O assunto teria que ser tratado com cuidados especiais e com pessoas capazes de solucioná-lo sem trazer sequelas morais para a criança e sua família, bem como para os outros alunos não envolvidos no drama infeliz. Eu me lembro de uma escola em São Paulo que foi acusado de uma situação semelhante e depois foram ver a difamação. Só que a escola já tinha sido apedrejada, o dono da escola já tinha sido apanhado em público, não teve como, perderam toda a estrutura. Chegando à casa paroquial, Mauro atirou-se sobre a cama e começou a soluçar, quase convulsionando, enquanto era inspirado ao autocídio pelo seu inimigo Soez. Tremia como varas verdes e batia a cabeça na parede como se desejasse arrebentá-la, a fim de que, porque é na cabeça, aturdido não é aqui no coração, não é no ombro, não é no joelho, não, é na mente, no campo dos pensamentos. A mente é todo o corpo. A gente pensa com o corpo todo, mas é na cabeça que se concentram esses elementos. E se sentia como se desejasse arrebentá-la, a fim de ver-se livre da pressão cruel de que se sentia objeto. Quase ardia em febre emocional que irrompera após o choque traumático. Como diz aquela tchan, 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 agora o circo pegou fogo. Vamos ver. E uma convulsão de emoções. Culpa, vergonha, o outro induzindo o suicídio. Ira dele mesmo por ainda ter aqueles comportamentos que quando ele está em estado de consciência ele é contra também. Então é um turbilhão, né, de emoções que ele está passando ali, não é fácil mesmo, não. A mãe dele, então, desencarnada, começa a suplicar a misericórdia de Deus para o filho doente, que ele estava doente, reconhecendo a gravidade daquele ato, daquele delito, aguardando, se não o perdão, pelo menos uma nova oportunidade para a reparação desses despautéries que ele vinha praticando. O irmão Anacleto, então, acercou-se dele, começou a aplicar passe no chakra coronário, já que, né, é isso que o Falcone falou, a cabeça dele estava ali em ebulição. Conseguiu desligar o obsessor para dar uma aliviada, e esse obsessor se afasta reclamando, não vai muito satisfeito, não, e continua falando sobre vingança. E a capacidade de raciocínio e alucinação do jovem começa a diminuir. Ele prossegue naquela ação fluídica de passes, e aí vai se distendendo energias relaxantes para que se diminuísse a rigidez nervosa do padre, a fim de que ele conseguisse adormecer, porque eles precisavam que ele dormisse naquele momento.
E quando ele dorme, ele é retirado momentaneamente do corpo físico para prepará-lo para o enfrentamento das consequências que aquilo havia provocado. E não demorou muito, o Mauro se desprendeu parcialmente do corpo, sendo carinhosamente recebido pela genitora e por nós outros. O Falcone, o desprendimento parcial do corpo através do sono é espontâneo quando a gente dorme. E ele pode ser também provocado, no caso dele aqui foi provocado, não foi? Pode ser provocado tanto por um espírito de hierarquia superior como por um espírito de hierarquia inferior. É ação magnética. É ação magnética. Uma mente mais forte do que a dele. Como é que um benfeitor da FEAC tira a Verônica do corpo? Por indução magnética. Ação magnética. Se a Verônica estiver num quadro de alta perturbação, o espírito que a está perturbando tem conexões com ela, impõe o magnetismo e tira ela do corpo. Consegue. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu vou dormir. Quando eu começo a cochilar, eu acordo assustada. Um dia eu perguntei a Mateus, como é que é isso? Ele disse assim, meu filho, imagina que está o rio. O rio é a vida. Numa margem é o consciente, na outra margem é o sono. A pessoa começa a entrar na sonolência e vai atravessando a ponte. De repente ele vê no meio da ponte ou do outro lado da ponte... Algo que não é bom. O que ele faz? Ele volta correndo para o corpo. E quando ele desperta, então, no seu rosto estava estampado o quê? Horror e vergonha, desespero e medo, não entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Reconhecendo a mãe, então, ali bem amorosa, né? Mãe. Mãe, é. Desculpa os pais, mas é a mãe, tá? Reconhecendo a mãe. Continua. Continua. Atirou-se-lhe aos braços, qual criança assustada que busca apoio, entregou-se às lágrimas de dor e angústia. A nobre senhora procurou acalmá-lo com palavras de ternura, de amor, enquanto ele estava infeliz, ele se maldizia. Tadinho, ele falava que ele não era bom não, que ele era o cão. Tadinho, gente, morro de dó, Nossa Senhora. Acusando o genitor que o desgraçara emocionalmente. Esse pedaço agora que a mãe conversa com ele, eu queria muito pedir ao Mateus que gravasse no meu consciente, não é no meu subconsciente, para que eu possa usar isso. Gente, olha o que essa mulher fala. Não acuses o teu pai. Um erro não justifica o outro, viu, Verônica? Quando a gente atende aqueles espíritos idênticos a esse, exatamente, a fala é, um erro não justifica o outro. Simples assim. Ela não falou nada mirabolante, ela falou uma frase que a gente já conhece, Verônica. Um erro não justifica o outro. Sem isso, não é argumento para que te atires pela mesma rampa de alucinação, quer dizer... Seu pai fez errado, você está fazendo errado igual ele, criatura. Destruindo a esperança e a pureza daqueles que te buscam para orientação, para apoio. Aquelas criaturas, aquelas crianças buscam ele para apoio, para orientação. Então, assim, ele está cometendo um erro que o pai cometeu porque, assim, ele está repetindo o padrão de comportamento. É isso. A psicologia explica isso. A fé religiosa que elegeste é filha do Calvário, havendo nascido dos lábios e da conduta de Jesus. Quando ele preconizou o quê? Jesus veio falar sobre o quê? Sobre o amor, sobre a caridade, sobre as bem-aventuranças, a misericórdia. Nunca um abrigo para que nele se escondessem destruidores de existência infantil, que necessitam de exemplos de dignidade e honradez para prosseguirem pela senda evolutiva. Parecendo coordenar as ideias, igualmente aflita como se encontrava, prosseguiu severa, embora sem censura. Escuta isso. Severa, sem censura. Vamos ver o que ela fala agora. Vamos ver. Como pudesse, filho amado,
utilizar das tuas forças mentais e físicas para perturbar e desorganizar projetos espirituais materializados em vidas que são encaminhadas para os teus sentimentos. Onde colocastes o raciocínio e os valores morais para perderes completamente a dignidade e desceres ao abismo das aberrações, utilizando-se dessas flores ainda não desabrochadas que são as crianças? Como podes alucinar-te ante elas e feri-las mentalmente? Feri-las mortalmente, a fim de dares vazão aos teus vícios e perplexidades. Onde tens colocado Deus e seu Filho Jesus? Como conseguiste expulsá-los da mente e do sentimento? Gente, com todo o respeito, o Padre Mauro era alguém que oficiava missas, que rezava terços, que tinha intimidade com a oração, que ouvia no confessionário. Aquela época ainda tinha o confessionário, aqueles dias. Então, ele não é alguém só professor na escola. Ele é também uma pessoa de vida religiosa. O que eu quero dizer com isso? A Mirinha, a Verônica, o Falcone, você que tem ou não uma atividade mais ou menos ostensiva num centro espírita, ou na pastoral católica, ou na igreja protestante, não é porque nós estamos no trabalho do bem que nós estamos vacinados, protegidos contra qualquer coisa do nosso passado recente ou mais para trásmente, como dizia o Dorico Paraguaçu. Mas o Falcone faz umas palestras tão lindas, ele será incapaz de fazer o mal a alguém. Provoca o bicho para você ver. A fera aqui dentro, o zoológico aqui dentro, vem em tona. Seja para o lado do sexo, da raiva, da ira, da vingança. Qualquer um de nós estamos suscetíveis. Por isso, olhai, orai e vigiai. Dentre vós, o que estiver livre de pecado, atire. Como é que pode, gente, um cara que passou pelo seminário, que fez... No Falcone morde na língua. Entendeu? Assim, não consiga libertar-se da sede maldita. Ele vai dizer, sou um monstro, mamãe. Não mereço misericórdia, quanto mais o perdão. Não nego que conheço a gravidade do meu delito e que me debato na prece procurando amenizar a volúpia insânia que toma a frequência. Aí, ó, ele busca a prece, ele busca a oração, mas não consigo libertar-me da sede maldita, sinto-me arrastar cada dia para a parte mais profunda do abismo. Mateus Fraga diz, só cai no abismo quem fica perto do abismo, sem esperança de retorno, asfixiando-me com sofreguidão, no pântano é que me arrojo. Apieda-te de mim, tu que convives com os anjos do céu. Sem dúvida, tenho te buscado amparar, explicou a delicada senhora. Mas vives surdo aos meus apelos. Os anjos do Senhor têm te procurado proteger e resguardar-te da doença sórdida que te devora de dentro para fora. Mas os impulsos inferiores que vitalizas, que alimentas, lembra disso? Com a mente em desalinho, não te permitem escutá-los e foges para o deboche, para as cenas de perversão que registras nas películas para futuros gozos. Quer dizer, o camarada fica assistindo o que não deve, falando o que não deve, lendo o que não deve, cria sintonia. As tuas horas que deveriam ser de estudo, meditação, prece e caridade, como recomenda o Evangelho Libertador, aplica-as em viagens, mantendo contato com outros atormentados como tu mesmo, intercambiando fotografias obscenas, películas devassas, nas quais as personagens são vidas em formação, que com eles arrebentais nos tristes espetáculos de aberração e selvageria. Hoje, meu filho, estou a teu momento de retificação, de despertamento. Desperta, ó tu que dormes, está no Evangelho. A dor que te dilacerará a alma a partir deste momento será também teu salvo-conduto para as novas experiências de reparação. Não temas o aguilhão, nem fujas do necessário resgate. Seja qual for o preço que te imponha, que ele mesmo impôs a ele, não é a vida que está impondo. Agora ouve o que te orientará o benfeitor Anacleto, que veio atendendo aos meus e aos teus rogos
para auxiliar-te. Agora o Anacleto vai entrar em cena direta com o padre Mauro. Mauro relacionou o olhar e deparou-se conosco, tomado de grande espanto. Ele não tinha visto, né? Não tinha visto antes. Só um. Ela foi falando e os cascões, a armadura foi caindo e ele começou a perceber o ambiente melhor. Recompôs-se e, sentando-se no leito e sem ocultar a vergonha que o dominava, continuou chorando em silêncio. Quer dizer, ele não foi levado nem para regiões espirituais. Eles foram atender ele no quarto e ele continua no quarto, ele sentou na cama. O Anacleto, então, portador de grande sabedoria e com admirável tato psicológico, saudou em nome de Jesus, conforme faziam os cristãos primitivos, e começou a explicar. Todos procedemos do mundo de sombras dos instintos, adquirindo lentamente a razão, a fim de alcançarmos a angelitude distante que nos aguarda. Essa jornada imensa e grandiosa é assinalada por dificuldades e desafios crescentes. Não é, pois, de estranhar que muitos de nós nos demoremos na retaguarda, vinculados aos prazeres apaixonantes e escravizadores com os quais nos comprazemos. Olha que bacana, ele começa a conversa se ligando a ele, tipo assim, isso que você passa aí, eu entendo que já passei por isso também. São os desvios de conduta e de comportamento que há muitos séculos a gente vem trazendo. Então ele não vai diretamente, ele vai, como diz assim, afofando, né, o terreno, acolhendo aquela criatura que já estava se sentindo ali tão mal. Etapa a etapa, experiência a experiência, adquirimos entendimento e compreensão dos deveres, que só vagarosamente nos libertarão dos vícios longamente preservados. Que isso vem, de longe. Somos efeito dos próprios atos, trabalhando para alcançar patamares mais elevados de virtudes e de santificação. Desse modo, encontra-te recolhendo a urze deixada pela estrada. Urze é uma plantinha que nasce na beira da estrada, que deves retirar, percorrendo-a novamente, agora a duras penas. O crime praticado vincula o seu responsável ao cenário onde aconteceu, e somente retornando ali é que o mesmo terá recursos para superar as consequências inditosas dele resultar. Mostrando para ele, nós estamos aqui para te ajudar, não estamos passando pano naquilo que você fez, é equivocado, é um desvio, mas tem como mudar o comportamento daqui para frente. E o Mauro, claro, ele estava surpreso com aquilo tudo. Com a lucidez ali que ele estava naquele momento do sono, com as palavras que ele ouvia e de alguém que tinha pleno conhecimento da situação dele. Embora ele ignorasse espiritualmente o que estava acontecendo. E aí, em determinado momento, de mais espanto, ele indagou quase a medo. Quem sois? Algum anjo julgador dos meus erros ou emissário divino para punir-me? A resposta do Anacleto é maravilhosa, né? Ele fala que nem uma coisa nem outra. Ele não é anjo, também não é julgador, né? Ele só está atendendo um irmão que está precisando, porque uma mãe vem pedindo por ele. Ele responde simplesmente isso: eu venho em auxílio à rogativa de uma mãe, né? A fim de despertar-te. Olha que coisa linda, gente. Quer dizer, os benfeitores vêm para despertar a nós. Eles não estão ganhando nada com isso, não, gente. Está achando que ele está ganhando dinheiro? O que é que eles estão ganhando? Nada. Eles fazem isso simplesmente, é a vida deles, dos benfeitores, né? Então, eles estão a fim de despertar-te para o dever que ficou esquecido. A gente sabe, mas a gente esquece o nosso dever. E para o ressarcimento dos gravames que têm sido praticados nas orgias da loucura e da perversão. O Falcone falou aí para trás que ele perdia tempo. Olha como que a gente peca, entre aspas, como que a gente erra. Quer dizer, ele tinha isso nele. Era um comportamento, um desvio, que nós vamos saber por quê daqui a pouquinho. Que ele tinha isso, né? Ele traz de outras encarnações. E nessa encarnação, o que ele faz? Em vez dele procurar ler uma Bíblia, né, que era lá da religião dele, de procurar ler um livrinho, alguma coisinha legal, até um ABC do menino infantil, o que ele fazia? Ele fazia troca de mensagem de pornografia. Então, não tinha como ele melhorar. É esse o caminho que é nosso e que a gente não faz, né?
Não te censuramos, menos te julgamos, porque também já transitamos pela terra. Essa simpatia do mundo espiritual é a coisa mais linda que existe, é um aprendizado para nós, né? Conhecendo as armadilhas que nos retêm o passo e as dificuldades que se multiplicam a cada instante ameaçadora. É isso que a gente precisa prestar muita atenção. O tempo todo a gente está sendo ameaçado pelas as coisas negativas da Terra. E como a gente traz as tendências, a gente se permite, achando que está natural, que está certo, que todo mundo está fazendo, então também eu faço. Né? Não te espantes, somos teus companheiros de jornada, mais vividos, mais sofridos, mais confiantes em Deus. Então, assim, a gente precisa, é uma coisa, uma tecla que eu tenho batido bastante com vocês, precisa confiar mais em Deus, precisa confiar que Jesus está do lado. Para de afastar Jesus da gente. Né? De achar que Nossa Senhora, ele é Jesus, ele está muito longe de mim. Não, Senhor, pelo contrário, é ele que está perto de mim. Por que então a sina que me desgraça, este destino cruel que me consome, essa perturbação que me silicia? Se fui vítima, olha para de novo, ele meu volta pai, lá. De novo. E sei quanto é cruel para uma criança a marca que lhe fica após o atentado ao pudor. O Espírito fala isso, gente, na reunião. Gente, mas eu faço porque o meu pai fez comigo. E eu não quero fazer. Como é que eu faço para sair disso, né? Aí o Anacleto continua. Somos viajantes sobreviventes de muitas marchas, nas quais assumimos comportamentos indesejáveis e crucificadores, que se repetem até que os superemos pelo amor que vem de Deus e teimamos em não levar em consideração. A gente tema, viu, gente? A gente tema. Vocês não, que vocês são tudo santos. Mas a Mirinha, pelo amor de Deus, como que ela teima em errar? Eu fico assim, tem hora que eu tenho vontade de fazer o que meu pai fazia, assim, brutalmente, tadinho do meu pai, que Deus o tenha onde ele estiver, não sabia fazer diferente. Tirava a minha roupa, jogava água no meu corpo, eu tinha 5 anos, me dava uma surra. Não adiantou não, pai. Adiantou, se ele não tivesse feito aquele, nós estaríamos... Tinha ficado pior, né? Pois é. Eu também tenho vontade de socar o Armando, porque ele tem justificativa. Adiantou sim, gente. Eu poderia ter ficado pior. O Armando tem razão. Nossa, vontade de socar o Armando, gente. Ele tem resposta para tudo. Eu teria ficado pior. Eu não teria sido tão honesta, eu não teria sido tão reflexiva. Então adiantou sim. Mas assim, tem hora que eu tenho vontade de fazer isso com a Mirinha. Tirar a pele dela, dar nela uma surra e falar assim, não é possível que você não aprende? Não é possível que você não aprende. Entendeu? É uma luta que eu tenho comigo, não sei se vocês têm com você. Então, ele fala que esse estigma te segue desde há muito, quando te entregaste a desmandes e desvarios sexuais. Aqui ele começa a contar para ele que tem uma história por detrás disso. Em ocasião que desfrutavas do poder transitório no mundo terrestre, iremos fazer-te recordar algumas das cenas mais fortes que ficaram gravadas em teu mundo íntimo, e de onde procedem os males atuais que te aturdem. Repousa. Então, Mirim, essa cena que ele vai trazer não foi a única. É uma das mais fortes. Então, tem tantas outras que não são levantadas nesse momento, nem trazidas para a gente, como leitor, né, nesse momento. É a cena, é o momento da história da vida do Mauro que desencadeou essa situação, que marcou, né? A gente é carimbado, viu, gente? O perispírito da gente, ele é carimbado. Ele é carimbado por quê? Por essas atitudes que a gente toma. Ah, menina, se lavar não sai, não sai, não. Lavar não sai. Nem a gente não adianta lavar, né? Não adianta. Aquele diabo verde, eu coloco aqui em casa e vai arrancando tudo. Não arranca, gente. Não arranca, não. Então, elas estão gravadas. Então, ele vai começar a induzir ele. E fala, repousa. O corpo de Mauro, então, se encontra em sono profundo, enquanto em espírito ele também estava adormecido. Você vê que era uma doença tão forte que o espírito não tinha condição de estar lúcido, totalmente lúcido.
a fim de que a sua memória liberasse algumas lembranças anestesiantes. Com a voz muito calma, em cadência harmônica, o instrutor impunha o repouso profundo ao paciente. Vamos ver como que ele faz. Recorda agora o início do século XIX. Volve a Paris napoleônica. Retorna. Paris napoleônica, gente, é quando Kardec, após a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte vem, e depois vem o parente dele, Napoleão III. Retorna à mansão de M, as orgias comandadas por Madame X. Observa o bosque em torno da casa palaciana e acompanha as festas de exaustão dos sentidos, a embriaguez pelo álcool, pelo absinto, pela luxúria esfuziante e depravada. Madame X comanda o espetáculo em razão dos seus vínculos obscenos e extravagantes com o Palácio das Tulherias, a mansão de Malmaison, e alguns de seus famosos políticos e parasitas sociais. Ela mantinha isso porque tinha como clientes pessoas do poder político da época. O nobre amigo espiritual sugeriu-nos que nos concentrássemos no centro da memória do paciente e acompanhássemos o desenrolar dos fatos. À medida que se lhe ia anunciando o lugar e seus acontecimentos, o rosto de Mauro se modificava, assumindo outras características agora femininas e vulgares. Vagarosamente plasmavam-se nos delicados tecidos perispirituais as formas e a aparência anteriores, quando, utilizando-se de verbetes e versos femininos, o paciente, sob hipnose, volveu ao lupanar onde vivia e comandava a orgia desenfreada. Entre as ordens que seus lábios expediam, assinalava-se a hedionda imposição da necessidade de crianças para os banquetes da loucura desenfreada de psicopatas e de histéricas, para os histriões e viciados que, à semelhança de animais no cio, se atiravam uns sobre os outros, locupletando-se em aberrações de muitos gêneros, sob o comando compassivo da proprietária igualmente debochada. Na minha adolescência, não existiam, como existem hoje, os motéis, mas tinham casas, que ainda existem até hoje, chamadas casas de prostituição. Na porta ou em volta, lâmpadas vermelhas que indicavam que ali havia disponibilidade de material humano feminino para as necessidades sexuais masculinas. Mas é uma coisa totalmente diferente dessa. Eram adultos com adultos. Ambas as partes, por esse ou por aquele motivo, estavam envolvidas no processo. Mas aí não. Aí é um antro. Não estou defendendo a situação de hoje, não. Estou dizendo que é adultos. Agora aí a coisa fica complicada. Por quê? Precisava de crianças para atender as pessoas desequilibradas nessa área. Numa época, né, século XIX, Falcone, né? E a gente fala às vezes... Princípio do século passado, do século atrasado. XIX. Do século XX. Coisas que provavelmente não são relatadas nos livros de história. Né? Ô, Verônica, ainda hoje, o tráfico de crianças e adolescentes, de mulheres, é muito grande. É muito grande. É muito grande. Quem assistiu o filme, tem 2 filmes ligados ao Japão que me fizeram chorar muito. Um deles foi O Último Samurai. Eu tive professores samurais nesta encarnação. E a disciplina de um samurai é algo extraordinário. No filme, então, O Último Samurai vai mostrar a queda do shogunato e a mudança com a chegada da pólvora e dos canhões. Esse filme me emocionou muito, que eu conheço as tramas do mundo ninja, dessa história toda. Muito bem. Um outro filme sobre o Japão que me emocionou muito foi A Última Geisha. Não sei se você assistiu.
Começa o filme, um casal muito pobre, mal tendo como sustentar-se, e tendo 2 filhas, e eles vendem as filhas para alguém que vai levá-las para o mundo das geishas. É uma história também muito delicada. Quem assiste sem conhecimento da cultura japonesa se emociona. Eu que tenho, sem nenhuma pretensão, uma certa intimidade com o assunto, porque convivi com japoneses e chineses durante muito tempo, me emocionei muito nesses dois. Ótimo. Vamos lá. Então, num desses momentos, nessa mansão, um lacaio apresenta para essa senhora uma criança de 8 anos. E essa criança havia sido tomada à força do pai, que era um homem trabalhador e que residia na periferia da cidade. E que assim que a criança foi levada, o pai foi atrás, pedindo para suplicar para que liberasse a criança. E a infeliz mulher mandou entrar, sem delongas e nem pudor, propôs ao pai aturdido a compra do filho. E atira ali um saco de moeda de ouro, que o pai naturalmente recusou. E que conduziram esse homem a um quase delírio de ódio, porque ele não queria vender o filho. E ele ameaça com palavras chulas de vingança, pelo descalabro de entrar na casa dele, de roubar o filho, de querer pagar pelo filho. Ele foi expulso daquele lugar sem piedade e sem ter a quem queixar-se. Por quê? Porque essa mulher fazia isso, mas ela tinha a companhia de autoridades, ele não tinha onde recorrer. Então, não tinha onde se queixar. Sai dali em pranto, sai dali alucinado e desaparece na noite, ruminando de esforço outra tragédia que se abatera sobre o seu lar. Reconheces, Mauro? Perguntou o mentor. Esse homem que vitimaste com a tua crueldade e descabrida falta de moral reencarnou-se como teu genitor. E não te havendo perdoado, sem mesmo saber a procedência dos sentimentos ambíguos que mantinha em relação a ti, tornou-se o teu algoz infantil, o cruel explorador das tuas forças e pureza. Então está explicando o porquê desse relacionamento nessa existência entre pai e filho. Desditoso, sim, continua, porque ninguém tem o direito de fazer justiça com a própria indignidade, pois que as leis soberanas da vida sempre buscam o calceta e o alcanço, levando à reparação. O ódio, porém, semeia venenos que são absorvidos, intoxicando aqueles que o conservam. Até aqui ele está acusando o pai ou querendo justificar suas atitudes pelo mau comportamento do pai. Então o Aniceto começa mostrando para ele quem é o pai da atual existência, o comprometimento que ele tem com aquele espírito. Houve então um silêncio de perplexidade. Mauro, que no caso era Madame X, comoveu-se e tremeu. Ali, ele é apresentado a ele. Mauro está sendo apresentado a ele mesmo. Uma encarnação passada. Você era Madame X, meu filho. Você roubou o filho do outro. Esse é um dos casos, Um dos casos. Quantas crianças passaram pela casa de Madame X? O outro agora é seu pai. Ainda não explicou quem que é o outro, não, calma. Vamos devagar aqui. Pra gente não fazer confusão na cabeça, porque eu tenho que ler 20 vezes. Esses dois aí são muito inteligentes, uma vez que eles leem, entende tudo. Eu não, tenho que ler 20 vezes para pegar a trama, porque é uma trama, gente. Pelo menos gosta do negócio bolado, entendeu? E aí o Anacleto continua. Conservas uma herança infeliz daqueles dias em desrespeito à vida. Como é que a criatura rouba o filho do outro e quer sair ileso da situação? Cadê a justiça divina? Aí, tá aí a justiça divina. A misericórdia do Pai Criador trouxe-te de volta ao corpo, a fim de reparares encarcerado em corpo diferente e para não escorregar em novos crimes. O negócio já é feito para a gente não escorregar, mas era anatomia feminina, agora vê como anatomia masculina. Vamos fazer diferente, é assim que o mundo espiritual está falando, né? E para nós querer. Porém, como filho daquele a quem infelicitastes, ele vem como filho daquele que ele roubou o menino lá, para experimentares o licor amargo da recuperação moral.
Nossa, Mirinha, mas isso daí é olho por olho, dente por dente. Não, não é não. Isso daí é reencarnação. Isso daí é eu sofrer, sentir na pele. Sofrer sou eu, Mirinha, que falo. Porque você pode passar por aquilo sem sofrer se você tiver juízo e começar a refletir sobre a sua vida. Sentir na pele o que você fez o outro sentir. Ué, como é que eu vou fazer? Não tem outra maneira hoje, não. Hoje até começou a ter. É pelo amor, você sabe fazer? Eu ainda não sei. E ele tinha essa opção, né, Mirinha? Ele tinha essa opção. A vida deu essa opção para ele. Vai ser padre, vai amar as criaturas. Isso. A mãe dele falou lá atrás. Vai atender as crianças que vêm buscar em ti apoio e proteção. Ele reverteu tudo. Né? Entretanto, não justifica o transbordar das paixões a que te vens atirando, afogando-te no trágico pantanal da perversão. O paciente sofria ante as cenas que externavam do inconsciente e que conseguíamos acompanhar na sucessão das tragédias. Eu imagino que num momento como esse, que eu não sei como é que é, já deve ter passado, aí de vez em quando eu acordo com um cabo de guarda-chuva, gosto de cabo de guarda-chuva na boca, já acordaram? Deve ser estranho aqui, ó. Eles levam a gente, fala, Mirinha, você tá se achando, né? Tá achando que você... Aí você acorda, parece que você comeu um cabo de guarda-chuva, aquele gosto horrível assim na boca. É os amigos espirituais sentando com você, conversando com você, mostrando. Mostrando. Não é, Herói? É por isso que você está passando isso, filhinho. É isso aí, ó. E aí, repentinamente, vimos um poderoso... Olha que o negócio continua. Membro do Império Napoleônico cercar-se da grandiosa mansão com o seu séquito e manter entrevista com a Madame X. Continua a cena. Vamos lá que eu quero ver esse desembolar. O camarada chega e fala com ela. Necessitava, expunha diabólico, logo que foi recebido, de carne moça, muito jovem, sem experiência, a fim de ser o iniciador. Alguém que fosse virgem na área da sexualidade. Madame, besuntada de tintas escarlates e vermelha, na face envelhecida, não teve dificuldades em atender à hórrida solicitação, mandando trazer-lhe a criança recém-chegada ao bordel de luxo, após o que entregou-a ao psicopata que, cansado de batalhas cruéis e de excessos de perversão, aspirava por prazeres novos ainda não desfrutados à exaustão. O menino apavorado, conduzido à força, foi entregue ao militar desnaturado, que o levou com sua corte igualmente insensata. A voz do benfeitor fez-se ouvir interrogativo. Sabes quem é este ser? Consegues identificá-lo hoje? Dir-te-ei que ele, ao longo dos anos, adaptou-se à situação, mantendo terrível ódio contra ti. Na idade adulta, tornando-se corrompido ao máximo, né? Porque começou na infância e continuou ali. Nunca esqueceu a cena em que o pai desesperado recusou a oferta de ouro pela sua inocência e a tua perversidade empurrou-o para o lixo e o apodrecimento moral a que foi relegado. A morte que a todos recolhe tomou-vos todos e a vida voltou a reunir-vos no momento próprio, a fim de que recupereis os tesouros atirados fora e as oportunidades perdidas. Sabes de quem se trata? O sacerdote, incapaz de responder com segurança na aflição que o dominava, facultou que o mentor concluísse. Ele estava, né, ainda muito perturbado ali com aquilo tudo. Mesmo que ele desconfiasse, ia ser difícil para ele. É o algoz, que ora te arrebata e te conduz ao abismo sórdido da cidade do deboche, onde reside com outros comensais dos prazeres exorbitantes e exaustivos do sexo pervertido. Mantens com ele identificação vibratória. Isso não foi corrompido, tirado, né, eliminado. Eles continuam com isso. E aí isso faculta o quê? O domínio das tuas forças mentais. Ele consegue, o algoz, saturar o padre com fluidos venenosos desordenados, desejosos de prazeres não saciáveis. Após uma curta pausa,
voltou a propor com energia e bondade. Então, esse algoz, essa criatura que leva ele para o lugar, para a cidade da perversão, não é ele que leva? Quando o mal desdobra, não é esse que a gente chama de obsessor, que leva ele para os lugares, que não dá sossego a ele, que influencia ele a fazer perversidades com criança? Quem que é? É a criança do passado. É a criança. Olha, mas essa criança não era vítima? No vítima ela não era, gente, não tem vítima. Ela se tornou algoz. Tem uma história dela também antes disso, que o livro não vai desdobrar todas as histórias. Né? Agora desperta, volta à consciência lúcida atual. Volta, acorda, confia e tranquiliza-te. O espírito estremeceu. Desapareceram-lhe as marcas da reencarnação anterior e ele abriu os olhos, angustiado, inseguro, temeroso. É o gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Tem bom ânimo, meu irmão, acalmou o Anacleto. Estás agora entre amigos e companheiros do caminho. Olha que delícia. Você passou por aquilo lá, meu filho, mas tem jeito. Deus está com a gente. Vamos fazer diferente. É isso que os benfeitores estão falando com a gente o tempo todo. Que te desejamos o bem, a felicidade, o despertar para a vida, a fim de que esse tormento e esse capítulo horrível da sua vida cedam lugar a novas experiências iluminativas e libertadoras. Voltarás ao corpo físico mantendo vagas lembranças dessas ocorrências que estarão presentes em tua memória atual, a fim de ajudar-te a enfrentar as consequências da conduta atroz a que te relegastes. Eles não estão tirando o mal do compromisso de resgatar o que ele fez, não, viu, gente? Eles estão falando o seguinte aqui, ó, estarão presentes na memória atual. Nós vamos te ajudar a enfrentar as consequências da conduta atroz a que te relegastes. Quer dizer, você não vai estar livre do negócio, não, mas nós vamos te dar força, nós vamos te dar amparo, nós vamos aliviar suas dores, mas limpar sua barra não vamos, não. Tem esse negócio de limpar a barra com Deus, não. O Armando faz uma pergunta muito interessante que embola, para variar, as pessoas, quando estão lá na reunião de entes queridos, ou na reunião, Deus perdoa todo mundo? Claro que perdoa. Deus não perdoa nada, não, gente. Tem esse negócio de Deus perdoar, não. Ué, é isso? Ah, então tá, fico fazendo só coisa errada e Deus me perdoa. Não é assim, esse não é o pai que ensina, não é? De jeito nenhum. Os espíritos estão falando aqui. Deus dá a oportunidade de nós repararmos com a nossa consciência numa nova existência, ou nessa mesmo, o mal que temos a nós mesmos. Ficar livre do que eu fiz. Ah, Armando, comprei uma geladeira, não vou pagar não, tá? Ué, que é isso, gente? É a menor condição. É a menor condição, não é assim que funciona, não. Você entrou numa fria. Entrei numa gelada. Na gelada, literalmente. Nunca, porém, esqueças de Jesus. Lembra sempre isso, gente. Não vamos esquecer de Jesus. Abraças uma doutrina religiosa que consagrou santos e heróis, mártires e benfeitores da humanidade. Você está numa religião que é possível que você se consagre no bem, né? Na qual também tiveram lugar homens e mulheres temerários que respondem por crimes contra a criatura e a sociedade, mas que te poderá conduzir à paz. É você que escolhe, sou eu que escolho o caminho do bem. Se souberem aceitar as injunções que desencadeastes contra ti mesmo e que logo mais te chamarão ao acerto de contas. A genitora, mãe, abraçou ele, né, com muita ternura e despedindo-se, acalmando com palavras tecidas em fios de esperança e fé em Deus, auxiliou-o a reintegrar-se ao corpo, que ressonava um pouco agitado pelos reflexos dos acontecimentos
revividos na esfera espiritual. Que não foram poucos. Não foi. A seguir, vimos Mauro despertar, sentindo-se muito cansado e confuso. Também haja emoções, né? Levantou-se, banhou o rosto em água fria, absorveu o ar da manhã em festa, aproximando-se do meio-dia, e volveu à meditação, sucumbindo sob os carmatelos dos receios que o dominavam. É a velha história. É a velha história. E depois? Agora ele vai enfrentar o depois. Ele fez isso quantas vezes? Nunca foi pego. Isso. Nunca foi flagrado. Trocou correspondência, fez, viajava. N situações. Não precisamos de entrar em detalhe. Quantos anos ele já está envolvido nesse processo? Agora ele foi flagrado. Né? Tem uma música de carnaval antiga, do tempo da Mirinha, da Verônica. Eu não sei, não é do meu tempo, mas elas cantam muito antes de entrar na FEAC, que canta assim, ó, vai, com jeito vai, se não um dia a casa cai, menina vai. Então, sabe como é que é, né? Não, eu sou o cara, eu sou bom, comigo não acontece nada, tem medo de nada, não, estou pronto porque deve é. Tô não. Sansão topou com uma Dalila que cortou os cabelos dele. Então, nós temos que pensar isso. Vida em abundância. Vamos aproveitar o time, o tempo. Vida, né? Tempo não é dinheiro, tempo é oportunidade. Hoje, 24 de outubro, que nós estamos começando a encerrar, porque daqui a algumas horas já serão dia 25. 24 é uma oportunidade que estamos fechando, é uma página que estamos fechando para mergulhar no sono, já que ninguém aqui é guarda noturno, e à meia-noite começa a se abrir uma nova página de oportunidades, que será o dia 25. Na Itália, piano, piano se va lontano, de passo em passo se vai ao longe. Nas Minas Gerais, de grão em grão, a galinha enche o papo. Mais um grão para nós. É isso aí, gente. É aprendizagem todo dia. Qual que é o próximo capítulo, Verônica? Socorros espirituais. Hein? Socorros espirituais. Socorros espirituais. Então, não cai uma folha da árvore sem que Deus o saiba. Mas é necessário que a gente faça parte da gente, porque senão nós acabamos fazendo bobagem contra nós mesmos, contra a vida, contra o meio ambiente. O pai do Gesiel lá, ele foi contra o meio ambiente, pôs fogo no pasto do outro. Mamma mia, que confusão que deu. O que você está falando, Falcone? Eu não estou entendendo, não. Leia Paulo e Estevão. Uma das obras mais extraordinárias da mediunidade. Uma das obras mais extraordinárias da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos aproveitar. Vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar, mas com cuidado, com prudência. O mundo católico já ensina que prudência e água benta não faz mal a ninguém. E Allan Kardec diz, na dúvida, abstenha-te. Não sei se eu mato ou se eu não mato fulano. Um dia um trabalhador da FEAC veio no atendimento fraterno. À época eu fazia o atendimento fraterno, em pé ainda ao lado da mesa. Depois nós capacitamos, sob orientação de Mateus, cerca de 30 pessoas para fazerem o atendimento fraterno. Muito bem. E aí ele chegou e disse, aconteceu um fato na minha vida assim, assim, assim. Determinada pessoa se envolveu com o que não devia com meus filhos. Eu vou matá-lo. E ele, conversando comigo, de repente eu vejo, de um lado dele, Mateus, do outro lado, a Cátia. A Cátia já tinha desencarnado. E eu disse para ele, fulano,
Ao seu lado está Mateus de um lado e Kátia do outro. E eles estão dizendo que com os conhecimentos espíritas que você já tem, se você partir para a vingança, repetir comportamentos do passado e matar essa criatura, matar o corpo dela, você vai cair, quando desencarnar, numa região abismal, num abismo, que nenhum dos dois poderão te tirar de lá. No máximo, te visitar vez por outra. Mas você vai demorar séculos a sair de lá. Ele empalideceu. E, felizmente, não tomou atitude. Não tomou atitude. Então, juízo Falcone, juízo Mirinha, juíza Verônica, juízo Falcone, juízo internauta. Preparou a sua água? A minha está aqui, ó. Já, já vou tomar minha água. Semana que vem, socorros espirituais. Releia esse capítulo com atenção, leia o próximo e vamos que vamos. Fechar o mês de outubro com honra. Harmonia, amor, verdade e justiça. Lema do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Verônica, suas palavras finais. Agradecendo aí a companhia dos internautas. Estamos juntos e misturados aí nesse livro. Vamos vencer os desafios e vamos compreender um pouco mais esse universo, que isso é muito importante para a gente. E contamos com vocês na próxima semana. Mirinha. Deus nos abençoe, né, gente? A nós, ao Mauro, onde ele estiver, né? A essas criaturas todas envolvidas. E quando eu estava fazendo estudo aqui desse capítulo, relendo o capítulo, eu fiz muita prece para essas crianças envolvidas nesses dramas ainda hoje. Sim. E muita prece para esses pedófilos, porque é uma enfermidade, é uma obsessão que está envolvendo a todos. E que esse negócio de que eu não tenho nada com isso, eu tenho sim. Então, a minha pergunta para a Mirinha é: qual é a minha participação nisso tudo? E o que eu posso fazer para aliviar essas dores? Ainda que eu não possa fazer nada, atitude nenhuma, eu faço orações, para que eu possa aliviar as vibrações negativas, os amigos espirituais possam encontrar em mim um pouco de seguro e recolher um pouco de energia positiva e ajudar essas pessoas. Façam isso. Que Jesus nos abençoe e que nos dê força para que a gente vença esse livro com dignidade, a cabeça erguida. É isso. Até semana que vem. Nosso abraço para todos os internautas. Deixa aí o seu nome, a cidade de onde você está. Se você é da FEAC, se você é de outra instituição espírita, se você não é nem espírita, não tem problema. Um só Deus, um só rebanho, um só pastor. Espiritismo não tem esse sectarismo de jeito nenhum. Abraçamos todas as doutrinas fraternalmente e seguimos em frente. Então, o nosso abraço para o Chaves, para a Jussara, que estão nos bastidores, e para todos os trabalhadores encarnados e desencarnados da equipe FEAC, como também do nosso querido Divaldo, da Mansão do Caminho, tio Nilson no mundo espiritual, Anacleto onde estiver, Manel Filomeno, Pititinga. Vamos a encerrar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, que as tuas bênçãos incessantes continuem a envolver Jesus e todos os trabalhadores que enviaste através dele até nós. O nosso mentor, a nossa mentora, oramos em favor da nossa casa, a FEAC, a casa que erigimos e sustentamos em teu nome, escola de almas, universidade do Espírito, que possamos dedicar-nos a sermos mais claros ao ensinarmos a doutrina espírita, para que o maior número de pessoas possam compreender as nossas palavras. Abençoa a nossa equipe de trabalhadores, encarnados e desencarnados, os companheiros que estão desde a equipe Sorriso, SOS Pressa, Atendimento Fraterno e as demais tarefas, as crianças das manhãs de sábado, as pessoas que estão lidando com elas. Dai-nos forças para que possamos fazer do nosso lar o nosso segundo centro espírita e do centro espírita que frequentamos o nosso segundo lar. Rogando pela paz nos países que estão em estados belicosos e a paz em cada criatura,
encerramos o capítulo de hoje dando graças a Ti, Pai amoroso. Que assim seja. Muito bem. Fechamos aqui, então, aguardando você a semana que vem com socorros espirituais. Leia, releia o capítulo atual, leia, releia várias vezes o capítulo anterior, para que a gente possa fixar esses elementos e criar com eles vacinas para as nossas emoções. Muito obrigado pela sua participação. Ajude-nos a chegar ao maior número de internautas divulgando. Vai em youtube.com/Falcone Espiritismo. Todo dia sai uma mensagem, um shorts. Shorts quer dizer curto, falando sobre suicídio, de menos de 1 minuto. Siga o Instagram da FEAC, @feac.net. Siga o meu Instagram pessoal, @FalconeArmando, e vamos divulgar saúde física, emocional, moral, intelectual, espiritual. Saudações.